Você já parou para pensar de onde vieram termos como relógio inteligente? E ideias como portas automáticas, rádios portáteis e radares? No programa de hoje, eu quero te convidar para pensar uma coisa: a gente só constrói aquilo que a gente idealiza primeiro. Todo produto, toda inovação nasce na cabeça de alguém antes de existir na matéria. E tem um tipo especial de pessoa, autor criativo, artista que sabe apresentar ideias inovadoras para o mundo através de histórias. Eles não constroem o futuro, mas dão o roteiro do futuro. E histórias, minha gente, são coisas muito poderosas, desde que o mundo é mundo. Com boas histórias, você vende a ideia de um futuro ou do fim dele. A ficção sempre foi o nosso primeiro laboratório de inovação, o nosso teste alfa, digamos assim. E é nela que as ideias mais impossíveis, também mais apaixonantes e mais assustadoras, ganham forma muito antes de virarem ação política pública ou produto. Isso vale tanto para a ficção otimista e aventurosa dos livros do Júlio Verne, quanto para as distopias muito críveis de uma série como Black Mirror. A arte é quem ensina que os frameworks de inovação do Vale do Silício não capturam o impacto humano, o limite ético e o lado B da tecnologia. Esse é o É Sobre Isso, um podcast sobre a comunicação dos nossos tempos e do futuro, quem sabe. Uma produção da Ampere e da Beat, quinzenalmente no Spotify, no YouTube e em todos os lugares onde você acompanha os seus podcasts. Para não perder nenhum episódio do nosso futuro, assina já o canal e vem com a gente, que eu já tô na mesa com os meus colegas Guilherme Pinheiro, Cris Dias e... Tchanã, pela primeira vez nós temos um convidado na bancada do É Sobre Isso. E eu fico muito feliz de contar com o Rodrigo Casarim, meu amigo, crítico literário, podcaster, colunista de livros do UOL, autor de newsletters e escritor. Bem-vindo, Casarim. Obrigado, Gaia. Prazer estar aqui com vocês. Legal conversar sobre livros, sobre ficção, sobre mundos possíveis. E eu acho que a gente vai poder falar de construções de mundo e reconstruções de mundo, porque a ficção, ela molda o nosso futuro, mas ela também molda o nosso passado em grande medida. Você me apresentou bem, assim, eu acho que no cerne eu sou mais ou menos isso, não sou só isso, também sou casado com a Isabel, também sou tutor do Fernando e da Laura, minha gata, que é uma novidade em casa. Sou São Paulino, que é uma das primeiras paixões da minha vida. E eu sou, acima de tudo, leitor. Assim, tudo que eu faço profissionalmente deriva da minha vida como leitor, deriva de eu estar mergulhado no universo dos livros e tentar encaminhar a vida mais ou menos para manter mergulhado nesse universo e conseguir, de alguma forma, pagar as contas e fazer as outras coisas que eu gosto da vida, como viajar, jogar bola, tomar vinho, tomar cerveja, a partir do que eu posso tirar desse mundo em que eu estou inserido, principalmente, que é o mundo não só dos livros, mas especificamente da literatura e cada vez mais da ficção literária. Você acha que tudo que aconteceu na sua vida derivou de você ser leitor, assim? Em alguma medida sim, mas assim, é sempre quando a gente escreve a história contrapelo, fica favorável da gente puxar mais ou menos fazer a edição da maneira que a gente prefere fazer, né? Sim. Ser um jornalista, eu fui trabalhar com jornalismo, inicialmente eu queria falar sobre futebol, escrever sobre futebol, estar próximo do futebol. Mas eu já tinha a ideia de escrever, assim, a minha visão do jornalismo sempre foi um jornalismo escrito, sempre foi isso que mais me interessou. E aos tempos eu fui derivando de largar mão do futebol, falei, poxa, passar 4 anos na faculdade, estudar psicologia, Sem contar que sociologia. quanto mais perto você está do futebol, menos você... Putz, eu não queria saber disso. Eu também gosto muito de futebol, tenho muitos amigos jornalistas. E quanto mais eu sei dos bastidores, eu falo, pô, eu não queria saber disso. Mas quanto mais você está perto do mercado editorial também, você mais sabe do mercado editorial. Aí eu não conheço tanto, mas vai imagino. por mim. Então, se você curte, fica longe. Só curte a literatura que é melhor. Inclusive, eu fui cervejeiro caseiro durante muito tempo e quanto mais eu fui conhecendo o que estava por trás dos cervejeiros, mais eu fui me afastando do meio cervejeiro. Porque Eu só quero tomar cerveja, aí tudo eu bem. debandei pro vinho e eu falei, eu quero tomar o vinho, eu não quero conhecer gente do vinho. Eu só quero o produto. Que eu imagino que sofre exatamente do mesmo problema. No universo das newsletters, onde a gente habita, ou dos eventos de inovação que você habita muito, você acha que é a mesma coisa? Mas vai do Pessoas, primeiro né? da galera e pra mim eu brinco, um exemplo que tem nada a ver com a história, mas tipo assim, outro dia uma amiga minha falou, ai não, eu tô fazendo tanta coisa que eu não consigo nem responder o WhatsApp das pessoas. Eu falo, que bom, porque eu paro de me sentir uma pessoa horrível, porque eu também demoro pra... Então assim, legal, todos os setores estão zoados, então não sei, escolhi ser jornalista, se eu fosse padeiro, não, a padaria também é zoada, a literatura, o futebol, a cervejaria, então assim, eu me divirto, óbvio, sou reclamão, eu falo que escrevo melhor quando eu tô com raiva, tô sempre reclamando, tô sempre satisfeito,
Mas eu entendo que é assim. Aquele todo que mundo você, é assim. a gente fala sempre, né? Você quer ser feliz ou ter razão. É. Eu quero que me olhe e fale, olha o tanto de razão que aquele infeliz tem. Entendeu? Olha só. Tá cheio de razão. Mas aí eu pensei, pô, passar tantos anos na faculdade, estudar psicologia, sociologia, pra depois, de formado, perguntar pro Ferreirinha o que ele achou do jogo depois de acertar 7 dribles e errar 15 passes. E aí, aos poucos, eu fui tentando direcionar pra trabalhar com livros mesmo, que, de alguma forma, não vou falar que sempre foi a minha maior paixão, mas foi uma coisa sempre muito presente na minha vida e a partir da leitura que eu conseguia, mais ou menos, encontrar caminhos para compreender o mundo em que eu estava inserido e em que eu estou inserido. Assim, os livros sempre foram a minha fonte mais confiável para compreender o mundo imediato e, a partir disso, moldar o mundo que a gente vai construindo para cada um para si, que eu construí para mim. Don Quixote é uma leitura que, para mim, é sempre fundamental. Eu acho que você trabalhar com livros tem alguma coisa de quixotesca por si só. O que eu sou é derivado do que eu vivi junto dos livros. A gente pode construir uma história que vai trazer a esse ponto da minha vida, e aí eu poderia dizer que sim. Uhum. Mas a gente poderia construir essa história trazendo outros caminhos também. Eu poderia estar num podcast para falar de futebol e falar, não, minha história é derivada do que eu cresci e aprendi nas arquibancadas. Por isso que eu falo que a ficção, muitas vezes, ela molda o passado também. Não só a ficção, mas a não ficção. A maneira como a gente conta uma história que já aconteceu ajuda a estabelecer na cabeça das pessoas mais ou menos como aquela história se passou. E a realidade é sempre incontável, a realidade você nunca consegue alcançar na sua plenitude. A realidade só existe por si só. Então, quando a gente fala, por exemplo, vamos pegar um assunto que eu acho que todo mundo tem alguma referência, a Segunda Guerra Mundial. O que vem na nossa cabeça sobre a Segunda Guerra Mundial provavelmente diz muito mais respeito sobre o que a gente assistiu no cinema a respeito da Segunda Guerra Mundial do que o que foi a Segunda Guerra Mundial de fato. As coisas mais urgentes que vêm e a sequência de coisas que vem na nossa cabeça dizem mais respeito a como a ficção retratou e nos incutiu uma ideia de Segunda Guerra Mundial. E, pelo amor de Deus, não pensem que isso que a ficção retrata, incute, se trata de uma mentira. É uma outra forma de se construir verdades. Uma ficção, boa ficção, ela não pode ser confundida com uma falsificação. Então, se eu quiser construir uma ficção para mim, em que tudo está subordinado aos livros, sim, essa é possível, e é uma ficção, para mim, que me interessa muito. Mas também outras pessoas podem, inclusive, contar a minha história de uma maneira legítima, que eu não sou detentor da minha história, só sou o protagonista dela, se muito, em que eu acho que outros elementos podem aparecer. Uhum. Digo tudo isso para não ficar parecendo que eu sou apaixonado pelos livros, sou apaixonado pela leitura, mas isso não está apartado do resto do mundo, né? Isso não está no pedestal superior às outras coisas, nem nada disso. Você já me resolveu aqui algumas sessões de terapia, porque eu já falei até no meu podcast que eu tenho raiva da pessoa que fala assim, quando eu tinha 5 anos de idade, eu fui no cinema, vi um desenho animado e falei, eu quero ser animador. E hoje trabalho aqui na Disney, sou vice-presidente. Eu falei, desgraçado ter essa visão clara da vida, mas é isso, né? Meu desejo mais legítimo na vida inteira era ser herdeiro. O que eu queria ser na vida era herdeiro. Mas eu até falo, infelizmente, meus pais não tiveram a competência. Fora isso, as coisas vão acontecendo, a gente vai moldando a nossa vida de uma forma ou de outra dentro do que é possível. E eu acho que quanto mais referências você tem para pensar em mundos, vislumbrar mundos e tentar traçar caminhos, melhor. E aí eu acho que a leitura, principalmente, mas acho que a arte de forma geral, nos abre muitos horizontes, né? Mas a gente chamou aqui para perguntar o seguinte... Helena Ferrante, não, brincadeira. Mas o Mas, que olha, é mas eu acho- literatura? Pergunta rápida. Mas sabe que tem uma coisa que diz muito sobre o nosso tempo? Que eu até falei isso em sala de aula com o pessoal. Quando a gente vê uma pesquisadora como a Aurora Bernardini falando que Helena Ferrante não é literatura, ou Itamar Vieira Júnior não é literatura, mais do que concordar ou discordar dela, e eu discordo frontalmente dela, a gente tem que torcer pra briga. A gente tem que instigar essa mulher a falar mais. Sim. Que é uma pessoa com muita bagagem Sim. pra gente parar nessa coisa superficial que foi uma aspas dela, sem tentar entender o que tá por trás disso. Então, pra pegar outra que ela citou, a Annie Ernaux. A Annie Ernaux, ela é arqui-inimiga do Michel Houellebecq. São 2 autores franceses que eu adoro. E... Pra ser amigo, eu preferi ser amigo da Annie Ernaux, com certeza. O Houellebecq Mas deve ser daí, uma pessoa completamente mas daí é a insuportável. teoria geral da cerveja. Com quem você prefere tomar uma cerveja? Com a Annie Ernaux ou com o Houellebecq? Mas quando a Annie Ernaux e o Houellebecq brigam, não É tô torcendo ótimo. pra Annie, eu tô torcendo pra briga. Eu quero ver, briguem. Me tragam argumentos dos 2 lados, depois eu resolvo comigo o que eu achei da briga de vocês. Eu não preciso tomar partido, nem levantar uma bandeira da Annie Ernaux só porque ela
é uma pessoa muito mais agradável do que o Houellebecq. Ou deve ser, né? É. Você Não, conhece não, ele, é, não? é. Eu não conheço o Annie Ernaux, mas ser mais intratável que o Houellebecq fica difícil, né? No máximo empata. A Tudo bem régua que é alta. eu tenho minhas dúvidas que nem o Houellebecq é tão intratável que nem ele se projeta. Não, deve Ele tem meio um- personagem, meio personagem. Mas Sim. olha só, narrativa, a história que ele quer construir pra si, né? Imagino que ele domina a história que ele quer construir pra ele mesmo. É sobre isso, é um podcast que a gente gosta de falar, que é sobre os desafios da comunicação contemporânea. A gente fala muito de redes sociais, a gente fala muito de aspectos diversos da internet. Às vezes a gente tem uns episódios que são meio sobre gestão. Alguém apontou isso nos comentários outro dia, tá achei tudo bem. ótimo. E tá É tudo isso. bem, porque tudo isso, afinal de contas, é sobre isso, e Isso, tá tudo bem. bem. Mas a gente estava com esse desafio de tentar fazer um episódio onde a gente trouxesse o que a ficção consegue nos ensinar sobre os desafios da inovação. Como que a gente amarra isso, sabe? Então, no roteiro, a gente tem diversos exemplos, como aqueles que eu citei agora no começo do episódio, de inovações tecnológicas da vida humana que apareceram primeiro na ficção. Mas a gente pode ir para aspectos mais sociais, assim, do que... Acho que o caso mais famoso que está até no roteiro são satélites, né? Toda a estrutura de... E aí, eu que sou, desde moleque, fã de ficção científica, satélites em órbita, servindo de comunicação tal, que acabei de me dizer fã de ficção científica, mas vou dizer que eu não lembro se foi o Arthur Clarke ou o Isaac Asimov, porque na minha cabeça eles são uma pessoa só. Mas é isso, nasce num livro de ficção científica. No futuro eles precisavam resolver esse problema e foi assim que eles resolveram. Alguém virou num laboratório de pesquisa, numa indústria, e falou, legal isso aqui, será que dá para fazer? Nossa, dá para fazer, vamos construir essa tecnologia. Então, como é que é essa relação entre inovação nesse momento tecnológica e ficção não necessariamente científica, né? Acho que as pessoas pensam muito em ficção científica, mas, como a Gaia falou, não precisa ser, né? Acho que as pessoas pensam muito em ficção científica também porque quando a gente fala muito em tecnologia, o que vem à mente são gadgets, são São aparelhinhos robôs. que brilham, são coisas que tem que ligar na tomada, são Isso. coisas com luzinha, mas Sim. tecnologia são várias formas possíveis de se construir ferramentas para alguma coisa, né? E também porque a gente O tem próprio livro é uma das tecnologias mais Perfeito. fantásticas da história da humanidade e que mudou completamente o que nós somos. A prensa, inclusive, que permitia que os caras não precisavam mais dos monges copiando, Então, né? a prensa E dá um aí, salto, né? Mas assim, pô, imagina... Mas é o que torna popular, é o que torna possível a popularização da leitura, né? Porque antes era só os caras Mas copiando. antes O que disso, torna depois, os- rapidinho, mas o que torna depois possível a popularização de ideias. A prensa foi essencial para movimentos como a Revolução Soviética. Sim, sim. sabe? Ou a reforma protestante mesmo. Exato. Mas antes disso mesmo, cara, assim, imagina o que era viver num mundo em que eu tinha uma ideia e eu transmitia pra você de forma oral e talvez você transmitisse adiante de forma oral, mas aquilo não ficava registrado em nenhum lugar. Então você ter a escrita para registrar aquilo e depois você começar a ter os livros mais primitivos possível, mas em que a ideia que estava na cabeça de alguém fica estabelecida sem ser necessariamente na pedra, para que outra pessoa em outro lugar, em outro tempo, acesse aquela ideia. Isso é uma coisa que está completamente normalizada nos nossos dias. Mas há 5.000 anos, talvez, isso era uma coisa completamente revolucionária. Pois como assim? Eu estou acessando aqui o que o cara pensou ali. Mas o Sócrates era contra isso, né? Tanto que se não tivesse Platão, a gente nem saberia do que o Sócrates pensou, porque ele fala, não, ele reclamava desse processo que você acabou de escrever. Não, na hora que você registra minhas palavras no papel, elas estão congeladas no tempo, não existe evolução e tal, e ele era super contra. Para mim que até os gênios falam bobagem. De que hoje a galera reclama, as redes sociais, não sei o que, tal, sei lá. Mas eu entendo o que o Sócrates diz, mas isso daí, na verdade, passa pelo problema da linguagem. Que na hora que a gente expressa qualquer coisa também, a maneira como nós expressamos aquilo, geralmente já é distante do que está fervilhando na nossa cabeça. Então sempre vai ter uma distância entre o que pensamos, o que expressamos, seja na forma de E o que palavra você escrita, entendeu seja também. na forma de palavra dita. O Sócrates também não contava que depois de muito tempo a gente ia ter uma facilidade muito maior para editar os próprios textos, né? Uhum. Textos Ou são que organismos depois a vivos. gente ia ter Twitter com as pessoas falando o que elas quisessem numa velocidade assustadora e as outras pessoas entendendo o que elas queriam também, né? E completamente nem aí o que disse, o que não disse. Exatamente. Aí como já se- esvaziado de sentido. Completamente. Mas essa o que ele acho que ele não conseguiu ver é que é meio que o contrário, assim, você acabou de falar. Eu vou ler o Sócrates
Até que você brincou de torcer pra briga. Eu vou ler Platão, eu vou ler Aristóteles, eu vou falar assim, tá, legal, agora eu vou pegar o que esses dois caras pensaram e vou tirar uma terceira coisa, um 2,5, um negócio assim, pra construir em cima. E ele, na cabeça dele, era meio um negócio assim, não, está dito, não há mais, é o que chamamos hoje de lacração, está lacrada essa conversa, nada mais existe para ser dito. E aí rolou isso de espalhar as ideias, mas também espalhar ideia errada, espalhar ideia inútil e afins. Que é uma coisa que temos vendo muito. Mas eu queria voltar um pouco no que você estava falando da treta da Aurora Bernardini versus a internet. Foi um movimento... Versus grandes literatos da versus internet. grandes literatos da internet, sendo mesmo grandes literatos ou não. Eu não emiti opinião nenhuma ali, porque também eu não sei nem que opinião eu tenho pra emitir, sabe? Só fiquei de fato acompanhando as tretas e tipo... Quanto mais velho eu Não. fico, menos opinião eu quero ter. eu também, eu perdo pra Mas, mim assim, aqui. Uma coisa importante que eu falei também pro pessoal. Olha, lembrem-se que a Aurora Bernardini, ela traduziu Finnegan's Wake do Joyce. Nem o Joyce entendeu o que ele escreveu. E esse é a meta de literatura dela. Então, assim, ela tem uma... Tem algo a acrescentar, né? A conversa. Mas o lance é que eu achei que isso de fato colocou um monte de pessoas, seres pensantes, debatendo a questão na internet. Talvez seja um movimento muito da nossa bolha, muito imediata. Você viu o ali no debate Substack. nisso? Eu só vi certezas. Olha só, é uma boa forma de colocar. Eu vi muitas certezas, acho que sim. Mas é o jeito Sim. que basicamente qualquer conversa acontece Isso, no não meio, tem. no meio virtual, né? Todo mundo tem muita certeza, ninguém... E eu sempre falo isso, é besta, mas é verdade. Assim, cara, se a gente vai conversar sobre qualquer assunto e nem eu tô disposto a mudar de opinião, nem você, não existe razão pra essa conversa acontecer. E na internet os debates são todos assim. A gente tá falando de literatura, mas assim... Quem acompanha futebol, cara, esquece, não discute futebol na internet, porque todo mundo, eu torço pro A, você torce pro B, acabou. Não, A gente e nunca vai tudo, concordar tudo, e ponto. tudo. Eu acho que tem um problema maior até do que não estar disposto a mudar de opinião, mas não estar aberto e nem ter um real interesse de pelo menos entender o que está na base da opinião Sim, contrária à sua. sim. Que, poxa, isso que a Aurora Bernardini falou não é uma coisa que afasta muito, por exemplo, do que eu estava lendo recentemente, de umas coisas que o Terry Eagleton traz. E que não vai se afastar do que é o debate sobre arte, de forma geral. A arte é um estado absoluto de excelência ou a arte está sujeita a variações de qualidade? Porque se é um estado absoluto de excelência, então poucas coisas vão merecer ser chamadas de arte. E poucas pessoas vão conseguir produzi-lo. E poucas pessoas vão conseguir produzi-la. Agora, se a gente vai falar que existe artes que estão sujeitas a diferentes graus de excelência, a gente pode falar, não, isso aqui é arte, mas é uma má arte por conta disso, disso e disso, ou é uma boa arte por conta disso e disso e disso. Isso existe na literatura. Tem gente que tem a visão de que um texto só alcança o status de literatura quando atinge esse patamar do que seria uma excelência literária. E tem outras pessoas que dizem não. Há várias formas de registro, principalmente ficcionais, que são literatura, e não é porque é literatura que vai ser uma literatura de qualidade. A gente pode falar de uma literatura de baixa qualidade, média qualidade, diferentes graduações. Eu acho que é isso que está por trás, poderia estar por trás desse discurso, que seria muito mais interessante da gente olhar e compreender que existem essas diferentes visões de mundo, e ainda mais na academia, e que esses conceitos são conceitos sempre em disputa, do que ficar com a gritaria habitual que nos acompanha. Então eu comecei a ver a gritaria e já me dá preguiça logo. Não, tem uma crítica que o Bill Churran faz no livro Crise da Narrativa, que é de que vou chamar de acadêmicos literários, ou seja, pessoas que vivem de estudar ou escrever ou comentar aquele assunto, gastam mais tempo definindo o que não é literatura, o parnasianismo, o métrica, rima pobre, rima rica, do que assim, cara, qual o sentido da vida? O que acabou de acontecer um problema na minha vida, o que a literatura me diz para me livrar disso, para passar por esse momento ruim, tomar uma decisão de vida, porque tudo precisa ser mensurável, tudo precisa ter uma resposta certa e errada para botar na prova da escola. Então, as universidades deixam de ser esses lugares de discussão. É tipo isso. Uma morte na família. Olha, o autor tal fala que não sei o que, a autora tal fala que nesse momento é outra coisa e tal. Leia Joan Didion que vai te ajudar. Isso, é isso. Leia Joan Didion que, ela tem a história dela lá e tal. Não sei o que. Ou aquela citação no James Baldwin, que é: você acha que só você sentiu essa dor na sua vida, aí você lê. Isso, mas aí não, porque não dá para ter
literalmente uma prova, né? Um exame, como falam em São Paulo, de se você acertou ou não, como lidar com o luto. E então vamos discutir o que é, se é new journalism, se o que ela escreve é ou não, qual é a fase e tal. A gente fica sistematizando a coisa. Que beleza, que se você se diverte assim, vai lá. Mas o objetivo deveria, na opinião do Byung-Chul Han, que eu concordo, tirar essas coisas, seja inovação, seja exercícios de mudar o mundo, como você falou, ou exercícios de viver a vida, né? Mas a gente também fica sistematizando a coisa pra gente poder Estamos ter... fazendo isso aqui agora. Mas pra gente poder ter recursos pra poder debater essas coisas, né? Pra gente poder seguir falando sobre elas, sobre essas obras, no caso. Senão a gente fica falando delas num lugar muito metafísico. E as coisas podem coexistir, né? Sim. Dá para ter quem faça uma linha mais de teorizar tudo, quem tente trazer para esse lado mais palpável da vida. Não deveria existir necessariamente um conflito entre uma tendência e outra. Eu, quando vou interpretar qualquer livro, eu tento muito mais aproximar do que é o cotidiano do que ficar apoiado em teorias abstratas. Mas as teorias me ajudam a compreender melhor aquilo que eu estou lendo, aquilo que eu estou pensando, sem que eu tenha que colocar isso explicitado na hora de escrever um texto, por exemplo. Então, ajuda-se a pensar melhor. E não é porque a gente acessa determinadas teorias que a gente tem que usar uma teoria para tudo, nem falar amém sempre, né? Não tem que virar também o defensor e restrito da teoria. Eu acho que todas essas ferramentas, esses sistemas, eles são muito úteis para quem quer produzir neste meio. Então, pegar exemplos mais populares. Eu que estou assistindo um filme, não me interessa saber o que é um plano de sequência, o que é 3 arcos narrativos, o que é protagonista, arquétipos de não sei o que lá. Eu quero uma história legal que me toque, que fale, nossa, estava passando por um momento difícil, esse filme me ajudou muito, chorei, ri, etc. Eu, como ser humano, tirei alguma coisa daquela história. Se você quer trabalhar com cinema, com literatura, você quer escrever livros, você quer... Não, aí você deveria minimamente entender, sei lá, você não começa a mesma frase com a mesma... 4 frases seguidas com a mesma palavra, se não for de propósito. Então, presta, sabe, sei lá, parágrafo, não sei o que, verbos, não sei o que lá, conexões disso, estilos. Não, você está mais... Até o famoso chavão de professor, até para você quebrar as regras, você precisa aprender as regras. Tudo bem, aí eu acho que precisa ter. Mas eu acho que, para mim, a grande história dessa discussão é literatura ou não é, assim. Primeiro, as pessoas que estavam discordando provavelmente nem entenderam o que significa ser ou não ser literatura, é bom ou não é bom. Para a maioria dos leitores, cara, não tô nem aí. Eu li um livro aqui, li Palavras Cruzadas, Sim. e Palavras Cruzadas me ajudou e tá tudo certo. Então, eu, como gosto de escrever, tento me informar e entender essas estruturas e me inspirar e tal, mas acaba ganhando um peso muito maior se é ou se não é, enfim. Eu tô brisando aqui. A minha posição sobre o debate, inclusive, é rapaz, que loucura, hein? Rapaz, O cara quê? conta a história e fala, que loucura, hein? Que loucura, Cara, hein? mas- O pessoal ali brigando, Não, loucura. e A briga, parecia, Não, assim, e cara... parecia que era um grande debate, né? É. Mas do boteco da esquina só se falava outra coisa. sim, mas Exatamente. uma verdade da internet sempre, né? Olha, se você sair daqui, essa discussão não tá acontecendo. Não tá rolando lá fora. Mas, gente, voltando um pouco pro nosso Isso. tema de hoje, um aspecto muito importante, acho, dessa discussão, sobre, né, que é o quanto a ficção pode influenciar inovações diversas, sejam inovações comportamentais ou inovações de produto. Inovações de pensamento, tem um momento crucial aí que é quando chega a Revolução Industrial e na sequência chega a energia elétrica. E a energia elétrica começa a aparecer muito nas histórias que estão sendo contadas. De formas diversas. É por causa da energia elétrica que a gente tem Frankenstein, por exemplo. De onde vocês acham que na literatura pintou o primeiro exemplo do que poderia ser a internet? daí eu não faço a menor ideia. Não Onde- é a menor onde apareceu? ideia. Cara, numa história do Mark Twain. Do Mark Twain, não, jamais. Lá atrás tem uma história do Mark Twain com uma coisa chamada o telectroscópio. Ó, Que nome mais legal, hein? Muito mais legal. Que distribui a informação de forma sem fio. Mas não ia pegar esse nome, né? Não ia pegar. Vou entrar aqui no meu o tele. Ah, não, telescópio. mas daí tá? outra, sem Não, fio. não. Eu queria a internet de escada. Quem que deu o nome internet, aliás? Você vai saber isso. Isso é a Eu não sua vou saber, cara. mas... Como assim, não? Cara, deve ter sido lá nos laboratórios militares dos Estados Unidos,
porque esse nome tem a ver com conectar redes que viviam separadas e Sim. então internet, né? O World Wide Web foi o Tim Berners-Lee que criou, então também é legal, né? Porque tem diferentes nomes que tecnicamente significam coisas diferentes, mas que as pessoas... Web, internet, rede mundial de computadores é a mesma coisa. Mas a gente tem outros exemplos, né? Tipo aqueles comunicadores sem fio no Star Trek, que daí não é livro, mas é TV, mas enfim, tá É aí dentro da ficção. história da narrativa. Cara, no ficção. nosso grupo não é livro, é televisão. Mas, cara, essas séries japonesas de luta, Changeman e tal, a história do comunicar no radinho sempre Sim! teve. Era tipo básico, É. sacou? E hoje em dia você Você com abre o uma- negócio aqui. assim, Ah. você olhava aqui, imagina, passava batido porque todos tinham, mas hoje em dia é uma realidade. Você fala no telefone e no relógio. Eu não falo no telefone, não é? Eu também não, eu não tenho, mas muita gente fala. A quem? Não sabia nem que tinha microfone. Eu não sabia que dava pra falar. É. Eu já recebi mensagem no Dá. relógio. Eu agora. já vi gente ouvindo, fazendo meio assim. É, Achei eu acho que ainda estranho. não é Achei estranho, funcional. achei. Eu acho que É. ainda não é funcional. Eu não sei, eu não tenho o Apple Watch, mas eu sei que dá. O cara recebe ligação aqui e tal. É porque daí ele tá conectado com o seu É, fone, que é. você também tá usando, e você não precisa fazer. A pessoa provavelmente que eu vi tava fazendo assim, porque ela tava sem o fone, mas. E é Enfim, legal é essa... uma coisa que tá aí desenvolvendo ainda pra ficar melhor. E o legal dessas visões, tipo isso, como é que é? Telectroscópio? Telectroscópio. Sem fio? Não. Não sei se era sem fio, Ah, tá. porque eu não li essa história Não, do Mark mas Twain, porque- mas electroscópio. Mas que aí ele vira e fala assim, vai ter um aparelho assim, assim, assado, e devia ser na época do telégrafo. Então assim, imagina não sei o que lá, só que não precisa de fio. Como ele é escritor de ficção, como que não tem fio? Sei lá, Não cara. tem fio. Não Só não tem preciso fio. pensar Só nisso, não tem. resolvam aí. Esse É. problema não é meu, só não tem. Aí alguém vai olhar e falar, eu vou pegar aquela outra tecnologia que não tinha nada a ver e tal e fazer. Então eu acho legais esses exercícios de imaginação. Inclusive eu tendo a gostar mais de livros que não explicam. Ele só falou, cara, as pessoas são imortais. Por quê? Sei lá, eu nem era nascido na época que inventaram essa tecnologia, eu só aperto um botão e tá resolvido. Porque eu não fico pirando nessas coisas de, como é que o mago solta raio pela mão? Cara, ele solta raio pela mão. Lide Isso com é inclusive o que geralmente costuma usar para separar, né? A fantasia da ficção científica, que a ficção científica se preocupa em Explicar. por que tais coisas acontecem. A fantasia, ela propõe um outro pacto de real dentro ali da obra e Legal. beleza. Você solta o raio Na com a mão e fantasia beleza. pode ter dragão e tudo bem. Na ficção científica, alguém precisa criar um Muita dragão em mentirada. laboratório. Pode ter dragão, mas tem que explicar de onde veio Da o onde dragão. ele vem. Que eu gosto da descrição do meu amigo pessoal Ted Chiang, que nos encontramos em agosto. Não, brincadeira, que é fantasia, a diferença entre Você tava, fantasia e você tava ficção. naquele grande jantar. Eu também encontrei com ele na véspera num evento mais petit Evento- comité. Pra quem é importante. Porque eu sou o maior. Eu descobri que eu sou o maior fã de Ted Chiang. Não, brincadeira. Que a divisão dele é o seguinte: olha o que eu vou fazer, vou parafrasear Ted Chiang, mas enfim. Na fantasia, você nasceu com aquele poder, ou alguém te deu um poder, é uma coisa fora do seu controle. Se você não tem aquele poder, não há nada que você pode fazer quanto a isso. Então, por exemplo, para ele, o Homem de Ferro é fantasia. Porque, inclusive, no primeiro filme do Homem de Ferro, o vilão dá uma bronca no cara que fala assim: o Tony Stark fez essa armadura numa caverna usando pau e pedra, e você aqui nesse laboratório não consegue fazer, porque o Tony Stark tem uma coisa mágica, tem uma coisa literalmente inexplicável, que ele consegue fazer aquilo que a Marvel chama de superinteligência, de empreendedorismo e tal, e na ficção científica não. Se você tem acesso ao mesmo laboratório do Tony Stark, você muito provavelmente... Então, o superpoder, mesmo que seja um superpoder completamente bizarro ou sem explicação, ele é acessível a todo mundo. Então, tem uma coisa quase de meritocracia e tal, envolvido nisso, e muitas histórias, por causa disso, muitas histórias de fantasia acabam sendo meritocráticas de não, eu sou o herói da espada mágica, você não é, então eu mereço mais, eu tenho que ser o rei e você não. E a ficção acaba indo explorar, a ficção científica acaba indo explorar outros jeitos de olhar para o mundo e inclusive o Ted Chiang escreve os dois tipos de coisa, ele não é que um é melhor do que o outro, mas a divisão para ele é essa. Mas a gente também não tá atuando muito no Olha o que eu tô melhor do fazendo, que o sistematizando! outro. Mas a ficção também pode ser distópica, né? A gente tem um exemplo de amplo sucesso de anos recentes, que é o Conto da Aia.
Sim. que virou série de TV, Handmaid's Tale, que foi Quando- muito além do livro, né, na real. Inclusive, para parte da humanidade, chamar de distopia talvez seja um exagero. Né? Exatamente. Tá muito mais próximo da utopia de alguns do que da distopia pra gente. E Não. tá muito perigosamente perto da realidade, né? Uma coisa, a Margaret Atwood escreveu há quanto tempo? É de 86, se eu não me engano. 86. A gente tá indo pra 2026 e a gente pode olhar pra alguns aspectos da história e falar, putz, mas isso tá muito perto da vida real. Ao mesmo tempo que olhar que em alguns países é vida real, Sim. né? Mas aqui no Ocidente, o que você está falando é isso aqui no Ocidente. Ou quando o Trump foi eleito pela primeira vez em 2016, o 1974 começou a vender pra caramba, porque o negócio 84. de... Hã? 1984. Começou a vender pra caramba por causa da história de pós-verdade e tal, Sim. que era o que estava rolando na época. Então, aí as pessoas olham para caramba, alguém já escreveu sobre isso, que loucura e tal. Então, tem essas distopias que mostram. Mas o que eu acho meio bizarro de distopia é o meme do Torment Nexus, conhece? Não. É uma tweetada, Ah. que eu sou anti-Twitter, mas é uma tweetada que é Você uma... tá no Twitter ainda? Eu não. Tá. O Gui me manda link, né? De vez em quando Você eu tá sou no obrigado a Twitter? clicar, eu gero tráfego. acompanho Ah lá. o esporte lá, né? Ah, Olha lá. tá. Pode Não, crer. porque quando eu mudei pro Blue Sky, eu acho que eu já falei disso aqui, né? Quando tem jogo, eu gosto de acompanhar com a galera e tal, não sei o quê. E, cara, e a galera do esporte é tipo você ir numa festa tá sozinho, é o Blue Sky no dia de No jogo. dia de jogo. Tá ligado? Aí você tem que acompanhar no Twitter. Mas é... Sim, eu tô tentando usar o Notes do Substack e o sentimento é meio esse. Eu não vou conseguir lembrar agora, mas é tipo como se O fosse pessoal que uma... só fala de newsletter. Essa galera que só fala de newsletter. Só fala como o newsletter é maravilhoso, como... Enfim. Ano que vem é o ano da newsletter no Brasil, Ah lá, hein? vem aí. Que é como se fosse uma declaração, né? Apresento aqui, como uma figura tipo Mark Zuckerberg e Elon Musk, finalmente apresento aqui o Torment Nexus, um produto inspirado numa história que eu li quando eu era criança que muito me impactou. O livro é Não Construam um Torment Nexus porque vai destruir a humanidade. Então, tipo assim, a pessoa escreve um livro, tipo, não faço essa tecnologia que vai dar muito errado, e alguém lê aquilo e fala, não, legal, gostei dessa ideia aqui, eu vou fazer essa ideia. E é que eu acho mais sensacional que é real, que existe uma empresa de fabricação de alimentos, óbvio que nos Estados Unidos, no Vale do Silício, que o produto, o nome da empresa e do produto que eles fazem, é tipo um shake nutricional, chama Soylent, do filme Soylent Green, enfim, né, que era uma spoiler do fim do filme, mas que era uma comida feita de humanos. Então, assim, não, cara, você não viu o negócio? Então, mas Ou você viu e você gostou, falou, tá aí, essa ideia, acho que é foda. Eu ia falar, eu não seria tão otimista quanto você, porque troll não é uma coisa só de internet, né? E hoje a gente Sim. tem pessoas poderosíssimas no mundo que são trolls que, nossa, vai destruir a humanidade? Ah, então vamos fazer pra ver como que é? Vamos bancar aqui só pra ver o que acontece, só pra ver... Tem aquela empresa acho que é de Boston, que ela A ela Boston constrói os robôs. Dynamics, E, cara, total. você olha e fala, para com essa merda, meu amigo. Você não viu? Tá Não ligado? vejo a hora de correr de cachorros robôs Pois que é, atiram para com coisas essa merda. envenenadas. Essa semana Em teve nenhum lugar isso deu certo. Agora ainda com inteligência artificial vai juntar as duas coisas. Para Ah, o com governo isso, de São bicho. Paulo que já comprou cachorro robô Já? já tem essa Ah lá. notícia. Comprou cachorros robôs lá. da Boston Dynamics com câmera pra monitorar provavelmente o O pior é que centro eu de tenho São Paulo. certeza que eu ficaria com dó até de chutar um cachorro robô. Ah lá. É terrível isso. Você não vai conseguir chutar o cachorro robô porque ele vai tipo te atacar antes e Ele vai ele morder, não, provavelmente ele vai atirar em você. ele provavelmente é de titânio, vai quebrar seu pé, alguma coisa assim, enfim, uma péssima ideia. Essa semana, acho que um país, acho que foi a Indonésia, lançou policiais robôs, assim, com roupinha de policial, uma cara meio de espelho, assim, meio Daft Punk. Aí a minha sensação, cara, vocês não leram nada, vocês nunca viram. Mas peraí. Em defesa, Vocês não em viram defesa o dos Robocop? robôs, pra quem cresceu na arquibancada, eu vou confiar mais no policial Tá robô bom, do que no beleza. policial Mas olho Sim, de tem Estado. isso, Tem é um bom ponto. Ou não, né? Mesmo que aperta o botão pro policial humano, aperta o botão pro robô, mas enfim. Mas o robô você desliga, tira da tomada. Tira a bateria dele, tira a pilha. Então, Mas tem você muito que... fio aí que isso não adianta. É lá, Você lá. desliga É, e já fala, mas joga você tem água, que, joga você água. tem que conseguir chegar no lugar de Na desligar o central robô. de- E o robô não vai querer ser desligado, enfim, né? Eles podem mandar alguém pro passado. Foi pra isso que o Asimov fez as três leis da robótica lá atrás, mas eu não acho que os líderes de tecnologia hoje em dia estão preocupados Não. com as Sabe leis da que eu tava robótica. vendo? Eu terminei semana passada a última temporada de Foundation, que é do Asimov, né? É. E É do aí Asimov. tem uma tecnologia lá que eu acho que ela eventualmente vai se tornar. Tem o dia, amanhã e o crepúsculo, que são os três irmãos. Os que são três reis lá. É.
Eles são um clone um do outro, né? Enfim, basicamente assim, tem o Império e aí eles são o clone, então o dia é o mais novo, aliás, o dia é o do meio, manhã, acho que amanhã, não sei, é Dawn, Alvorada. é o mais novo, Alvorada, isso, e o Crepúsculo que é o mais velho. O Crepúsculo passou pelas 2 fases e tal, e aí, quando chega uma hora, o Crepúsculo morre e nasce um novo Alvorada e etc. E eles têm uma... Eles são o Império, os 3 são o Império, e eles têm a tecnologia, se você não consegue machucar eles, porque eles têm nanites, tipo, nanorobôs, que, tipo, se ele cortar, tipo, tal. E aí, cara, eu acho que isso, eventualmente, isso vai ser não vai ser acessível pra geral, mas acho que vai ser uma tecnologia possível, sabe? Tipo, que é isso, assim, a pessoa, ele não sofre de nenhum problema de saúde, porque os nanites, eles estão lá pra cuidar da saúde dele. O tempo todo. O tempo todo. E se você cortar, já Sim. corte, etc. Vocês assistiram aquele filme péssimo da HBO que rolou esse ano mais cedo, Mountainhead? Não vi. Não vi. Não percam o seu tempo. Isso, o tempo por de isso que eu não vi, que a vocês. galera acho que eu falei dele aqui num episódio passado também. Acho que você mencionou. Mas é que eu lembrei porque parte importante da conversa são 4 donos de Big Techs, criadores, CEOs de Big Techs que estão reunidos numa casa enorme nas montanhas, fazendo um fim de semana de brothers que eles fazem. Sempre os 4 são uns tremendos, uns babacas. O mundo tá pegando fogo lá fora por causa de tecnologias que eles criaram e eles estão lá meio competindo entre si. Mas um aspecto importante da conversa deles é, um tá com câncer e ele não quer morrer. Que tecnologias temos à nossa disposição hoje para que essas pessoas superpoderosas possam não morrer? E no nosso cenário hoje é uma coisa do tipo, ele pode ser transferido para a nuvem? E daí o que você faz com um filho da puta desse na nuvem? Será que dá para chegar e desligar? Formatar o HD. Formatar o HD? Tem uma série da Netflix que ela teve 2 temporadas, chamava Altered Carbon. Eu não sei se ela vem de livro ou não, mas que a premissa é essa, assim, as pessoas elas conseguem... As pessoas vão pra nuvem? Se ela morre, você pode fazer o upload dela em outro corpo, ou os super ricos, eles tinham vários corpos clonados deles, então... tipo Lula. Exato. O Paul McCartney, o Paul Lula. McCartney, isso mesmo. O Wesley Safadão também disse que trocaram. É? Também tem esse boato aí. Eu leria esse livro. Clone do Wesley Safadão, porra. Aí, ó os futuros possíveis. Pra onde vai a tecnologia, né? Pra Tá que ligado, vai a né? tecnologia? Tá aí, cara. O que podemos alcançar. Mas já que a gente entrou nessa seara de Big Techs e, enfim, os grandes filhas da puta donos do poder dos nossos tempos, que livros vocês acham que um cara tipo o Elon Musk, por exemplo, poderia estar lendo para se influenciar de forma positiva? Livros ou outras coisas? Ou filmes? Cara, eu tenho dificuldade de saber o que é o Elon Musk se influenciar de forma positiva. Que eu acho que é positivo pra ele vai ser muito negativo pra gente. Qual livro a gente podia mandar pra casa dele, é isso? Então, nossa, essa ia pra mandar Colin fazer... Hoover, toda a coleção de Colin Hoover, só pra ele ficar lendo Colin Hoover. Então vai, se martiriza aí, desgraçado. Eu ia mandar Bob Goods pra ele. Bob ficar Goods. pintando, Bob ele Goods. para, ele sai do Twitter. Ele Sai dá do um Twitter. relax. Tá Fica precisando, lá, tá precisando dar um relax. Manda bastante, sabe? Ia Vários mandar a desenhos. coleção completa do Menino do Acre. Tipo, mas é engraçado você usar o Elon Musk como exemplo com essa pergunta e tal, porque tem um podcast que é da Pushkin, que é do Malcolm Gladwell, com a BBC, que chamava originalmente Morning Rocket, que é da Jill Lepore. E eles mudaram o nome, é muito engraçado. Eu procurei outro dia e chamou X-Men, né? X-Men, como eu chamava os X-Men quando eu era moleque. E a grande tese dela é justamente essa. Quando Elon Musk e Jeff Bezos e esses big tech bros, que tem mais ou menos a minha idade, eram moleques, eles liam os livros de ficção científica que eles liam Fundação, liam Asimov, Arthur Clarke, eles Ray também Bradbury leram e tal. X-Men, mas não entenderam. E aí, o que são esses livros de ficção científica, resumidamente, são homens brancos muito inteligentes e muito capazes que querem realizar suas visões de tecnologia e sociedade, e o governo vem sempre atrapalhar. Então, o exemplo mais clássico, eu vou esquecer o nome do livro, mas é um cara que inventa, e essa tecnologia tem no Foundation, ele inventa o elevador orbital. Em vez de você usar foguete, você constrói um elevador tão alto que quando você desce do elevador, você já está em órbita, você já está no espaço. Só que esse elevador ele precisa ser construído na linha do Equador, não sei o que lá, e o único lugar onde dava para construir isso era no Sri Lanka, por coincidência onde o Arthur Clarke morava na época, e
E aí ele fica brigando com um monte de gente para conseguir realizar o sonho dele. Óbvio que tem outras histórias. Então o vilão é o sistema, é o Estado, não é o sistema financeiro. É o Estado, e aí é a fantasia. É tipo assim, eu sou muito inteligente, eu sou muito capaz, eu sou maravilhoso, portanto eu mereço realizar toda a minha visão. Só que de lá para cá, eu e um monte de gente, a gente continuou lendo livros e foi ler Ted Chiang, foi ler N.K. Jemisin, foi ler outras pessoas que não são homens brancos escrevendo e viu outras possibilidades. Ou leu o X-Men, leu o X-Men, entendeu que os mutantes são uma metáfora, não sei o quê. E o Elon Musk parou no tempo. Ele tem essa visão de futuro de 1950, 1960, e é isso que ele está tentando implementar até hoje. Então, a resposta para a sua pergunta é o que ele deveria ler. Ele não vai ler porque ele provavelmente acha que é uma ficção científica inferior, woke. É isso, vai ler Ted Chiang, vai ler N.K. Jemisin, vai ler o Babel lá, como é que é o que você gosta tanto? Da R.F. Kuang, Isso, que eu gosto muito. vai ler isso para entender que a ficção como um todo, e a ficção científica especificamente, pode ter pontos de vista diferentes. E eu recomendo esse podcast para todo mundo. Mas aí também a gente parte de uma ideia meio de que a leitura ajuda a transformar alguém moralmente, né? Boa. E não me parece, quando a gente vai pegar exemplos históricos, boa parte dos maiores monstros que nós tivemos eram pessoas leitoras, eram pessoas muito sensíveis à arte, eram pintores Aquele toscos, cara mas lá, que se a gente pintores, falar o nome, derruba o vídeo aí. Então ele pode ler o Ted Chiang e falar, olha, tá vendo? Agora que eu tenho que fazer mesmo o que eu tô fazendo, senão olha o tipo de pessoa que vai assumir aqui o poder, olha que tipo de ideia que vai prevalecer. Ou a gente também tá meio idealizando a literatura, né? Quando os próprios escritores não necessariamente são pessoas super iluminadas e ótimas nas suas morais. Aí também a gente entraria na discussão do criador e criatura, Sim. né? A distância que existe entre o artista e a obra do artista. Mas eu acho que tudo isso toca num aspecto muito importante, que é o papel do leitor diante da leitura, diante dos livros. Eu cada vez mais estou convencido de que mais importante do que o texto escrito é o que os leitores fazem a partir desse texto escrito. E o que eles fazem, há muitos elementos de inovação também. São os leitores, quando a gente fala de qualquer clássico, são os leitores que fazem do livro o livro ser um clássico. Tá. Então, só para deixar a coisa um pouco mais materializável, quando a gente fala de Machado de Assis, qual que é a grande dúvida a respeito de Machado de Assis? Capitu, traiu Bentinho ou não? Poxa, hoje a gente está conversando aqui em 2025, quase 2026, esse já é um debate super bem estabelecido, todo mundo que tiver que falar por que Machado de Assis foi um gênio, pode se apoiar à ambiguidade de Dom Casmurro para citar essa questão como um exemplo. Essa é uma dúvida que aparece no momento da história bem posterior ao próprio Machado. Quando Machado lança Dom Casmurro é bem recebido, recebe muitas leituras de diferentes tipos, mas só na década, ele lança Dom Casmurro, se eu não me engano, em 1908. Posso estar equivocado, mas se não foi isso, é 10 anos para cá, Ali ano na para lá. famosa virada do mas século. tá por ali. Antes da Primeira Guerra Mundial, com certeza. Até porque ele morre antes da Primeira Guerra Mundial, então não teria como ele lançar depois. A não ser que fosse póstumo, mas aí a gente já entra Aí é em Brás outro Cubas, debate. é o Brás Cubas. Mas é só o Brás Cubas que é póstumo, o livro não é. Né? Mas Capitu, trai ou não Bentinho, isso aí se estabelece como debate na virada da década de 50 para 60, quando uma pesquisadora dos Estados Unidos lança um livro chamado O Otelo Brasileiro, que estabelece essa questão. E antes disso, ia aparecer algum bochicho falando que isso era uma possibilidade, mais ou menos na década de 40. Então, assim, a leitura por si só, ela é capaz de trazer inovações relacionadas ao próprio livro. Porque você entre um ponto encarar e outro... o Dom Casmurro dessa forma, teve que algum leitor fazer uma inovação na maneira de receber aquela obra de arte. E porque o mundo, a sociedade mudou, né? Da publicação até esse burburinho que você chamou, porque aí teve as duas guerras, o papel das mulheres na sociedade começa a mudar. Aí... Na década de 60 está começando a florescer depois que viria a ser o movimento hippie, a revolução sexual. Então, estava ali um ambiente muito mais propício para se olhar com mais atenção para a personagem Capitu e as ambiguidades dela,
do que era há décadas anteriores. O E outro eu falo exemplo é isso o só pra, Tolkien, né? O assim, Tolkien também é isso. Ele era uma coisa e os hippies dão, não, é isso, hobbits, eles E tal. Tolkien é um exemplo de que cada grupo que pega Tolkien para analisar de determinada ótica puxa ele para um lado ideológico, inclusive. Sim. É, Ele só queria inventar palavra. Mas eu Isso trago isso para falar que, assim, quando a gente fala de inovação, às vezes a inovação está muito mais na maneira da gente olhar o mundo. E esse mundo pode ser a literatura, como pode ser o mundo em que estamos inseridos mesmos. E me parece muito mais valioso a gente pensar na arte como... Na hora que eu falo arte, eu estou incluindo a literatura, mas é que eu acho que isso aí vale para o cinema, vale para a música, vale para as artes plásticas de forma geral. Pensar como um universo de possibilidades. Com esse universo a gente vai se relacionando e a gente vai trazendo contribuições para formar o corpo que faz com que esse universo seja interpretado de diferentes maneiras, indo além daquilo que está explícito no conteúdo que ele traz. E isso aos poucos vai nos transformando também e transformando a gente de uma maneira quase imperceptível. A gente não sabe muito bem como é que as coisas impactam na gente, mas a gente percebe que ao longo de 5, 10, 15, 20 anos, a gente se torna outras pessoas, de tanto que a gente vê filmes, de tanto que a gente lê livros, de tanto que a gente ouve músicas e se expõe a diferentes culturas, do que esperar só encontrar respostas já pré-determinadas num livro ou num filme. Então, assim, é legal quando a gente traz os exemplos de como diversas tecnologias que a gente tem apareceram antes na ficção científica. Ou de pensar qual livro poderia mudar a vida de um cara como Elon Musk. Mas isso é quase que também apostar numa teoria da salvação, e eu acho que é transformar a arte numa espécie de autoajuda, que já vem com o seu significado embutido em si e explícito. E eu acho que o caminho é bem mais desafiador, mas é mais proveitoso quando é o contrário. Tenho calafrio quando eu vejo alguém falar que a literatura não serve para nada. Eu acho que a literatura serve para muita coisa, a literatura serve para coisa pra cacete, só que ela não serve da mesma maneira para todas as pessoas. Boa. Então, a maneira que Graciliano Ramos pode me impactar, ela não vai ser a mesma maneira que talvez impacte a Gaia, te impacte você. Ela não vem com um manual de instrução e com uma... A literatura não é uma chave de fenda que você vai usar aquela chave de fenda para parafusar ou desparafusar aquele parafuso. Não, ela é um leque de possibilidades, de potencialidades, e na hora que a gente está lendo, na hora que a gente está se aproximando daquilo, de acordo com as nossas referências, de acordo com o nosso momento de vida, aquilo vai se encaixar na nossa realidade, no nosso mosaico de referências, de alguma forma. Mas necessariamente a minha visão de mundo e as minhas referências culturais, pessoais, de formação, vão fazer com que ela tenha uma utilidade prática para mim que não pode ser repetida por outras pessoas. Isso aí torna tudo muito mais difícil de você vender uma ideia de que, olha, isso aqui é bom por causa disso. Sim. Leia aqui que você vai chegar lá. Não, não é assim. Mas eu acho que o mais honesto que a gente pode dizer é isso. E seria muito bom se a gente conseguisse lidar, eu acho que até extrapolando a arte, mas compreender a vida dessa forma, né? O que é uma coisa para uma pessoa não necessariamente é para outra, sem que A esteja certo e B esteja errado. Não, eu tenho exemplo. Ainda que Elon Musk esteja errado. Além que. Isso aí. E vários outros, mas... Só para voltar. Eu tenho uma história muito mais longa que essa que eu contei no meu podcast há muitos anos atrás, mas que um dos meus top, 5 livros favoritos, às vezes top 1, é o Contato do Carl Sagan. E o Carl Sagan era um cara extremamente ateu, era um cara, ao contrário do Richard Dawkins, simpático e tal, não ficava agredindo quem discordasse dele, mas Contato é um romance que fala de fé escrito por um ateu. Mas Estão fazendo a versão nova do filme. Ah, é? Show. Já? Queremos. Você tá velho, Guilherme. A juventude não viu o filme. E ele... Enfim, não vou entrar no detalhe, mas assim, eu li o livro assim, é isso, olha só, a racionalidade, que legal, não existe a fé, não sei o quê, e eu li quase que uma bíblia do ateísmo. Meu pai teve um problema de saúde e tal, o vizinho deu contato para ele ler, e meu pai saiu mais religioso do livro, assim, porque o amigo que deu, inclusive, era literalmente pastor evangélico, leu, meu pai é engenheiro, meu pai até então não era um cara super religioso, deu o livro pro meu pai, e meu pai tirou não, olha que legal, o infinito está além da nossa compreensão, uma força, Quando eu me toquei disso, eu fiquei pistola, por quê? Porque eu era um cretino, um jovem... Você era né, jovem. eu era jovem, Jovem. sem certezas. Mas eu falei, não, tá errado isso aqui, mas
É isso, cara. Beleza, pra ele a mensagem que ficou foi isso, porque o que você acabou de falar, no momento de vida dele, com a bagagem cultural dele, com os outros livros que ele leu, com o que ele viveu, com a vida, com os pais, não sei o que lá, contou aquilo. E talvez pior ainda, Duna. Duna, eu brinco que é o único livro que eu li mais de uma vez que não foi escrito pelo Tolkien. Eu li o Duna 3 vezes. Quando eu li adolescente, era naves espaciais, loucura, minhocas Batalhas na gigantes, areia. batalhas e tal. A segunda vez que eu li, eu morava no Canadá, já estava 2, quase 3 anos fora do Brasil. Então eu li com a lente do colonialismo, o jihad e tal, tem uma cultura, vem uma outra, traz de fora. E aí quando foi sair os filmes agora, eu li pela terceira vez e eu já li com a lente do, cara, o peso que esse moleque tem de que o pai dele era perfeito. E ainda por cima era o Oscar Isaac, que tá um gato ainda por cima. E como é que eu supero esse cara, entendeu? Então, assim, mesmo livro, só que 3 Cris diferentes leram e leram histórias completamente diferentes. Então, assim, concordo demais com o que você está falando. E às vezes alguns elementos dos livros vão voltar na nossa cabeça. Um livro não termina necessariamente de ser lido quando a gente termina de ler a última palavra do livro, né? Os livros continuam reverberando dentro da gente. E voltando ao Gracilianos, Vidas Secas é um livro que me acompanha desde sempre, principalmente por causa da baleia. Não sendo pouquíssimo original e falar como a morte da baleia pode marcar um leitor. Nossa. Mas esses dias eu tava correndo, sei lá quantos quilômetros, chega uma hora que você não tem mais o que pensar, que me veio na cabeça. Mas, porra, e o papagaio, né? Ninguém fala do papagaio, coitado. O papagaio foi comido pela família e tal, e todo mundo fala da baleia, e o papagaio. Então, sei lá, 20 anos depois de eu ler Vidas Secas, que eu fui começar a me apegar também ao papagaio. Então, cara, tem um outro Não exemplo. termina uma leitura. Um outro Não exemplo acaba. dessa leitura é a autora dos livros do Harry Potter, que Sim. depois que os livros saíram, fizeram um sucesso e tal, e depois ela se revelou essa pessoa que todo mundo sabe, e a galera fala assim, você vai nos livros, não é que não dava pra saber, é que como era uma série bonitinha de livros do Tem Mago umas e tal, não histórias sei o muito quê, edificantes. e tal, mas aí olhando, e assim, eu não sou especialista, eu li quando eu tinha, sei lá, 13, 14 Não é que não dava anos. pra saber, mas ninguém falou antes dela se revelar. Aí tem o sabichão da internet que fala assim, não, imagina, Sempre eu soube, li, nunca bati me o olho enganou. lá e porra. Nunca me enganou. Eu não escrevi nada a respeito, né? Eu só não quis falar. Não, mas é isso, assim. Mas hoje a galera, tipo... Mas assim, de fato, tem elementos ali nas séries que depois você para pra pensar e fala, tipo, meio zoado isso aqui, tá ligado? Tipo, Mas eu ia voltar nessa questão que você falou da religião, né? E eu sou ateu. E um dos autores que mais tem me fascinado nos últimos tempos é o Jon Fosse, é um norueguês que venceu o Nobel de Literatura de 2023. E ele me comove especialmente, não por ele confirmar meu ateísmo, não por ele confrontar meu ateísmo, mas ele é um autor que os livros dele têm uma pegada mística muito forte. Ele é uma pessoa que tardiamente se converteu ao cristianismo. Elementos da mitologia cristã aparecem na obra dele de alguma forma, mas não escancarado e não fazendo proselitismo da religião. E como ateu, assim, a maneira como ele lida com o mistério, com essa coisa... Me lembra muito do Cormac McCarthy, a maneira como ele lida com esse mistério, assim, de a todo momento nos colocar próximos do intangível, do intocável, do inefável. Acho que essa é a palavra que mais acompanha a minha leitura do Jon Fosse, que é também a que acompanha muito a leitura de boa parte do Cormac McCarthy, de levar para próximo do inefável. E aí eu não tô lendo para confrontar alguma coisa que eu penso, tá nem para lendo pra ler. confirmar alguma coisa que eu penso. Eu tô lendo para me expor a um texto que tem uma beleza que me deixa numa condição, assim, de agradecer estar vivo e que bom poder ler uma coisa daquela. Eu, inclusive, recentemente eu escrevi sobre ele, que para um ateu, no meu caso, como ateu, é o que mais se aproxima, eu acho, de fazer uma oração, é ler um cara como ele. E não que eu esteja orando para algum Deus, mas assim, a paz, a serenidade que aquilo traz, sem ser histórias pacíficas, sem ser histórias serenas, mas vai mexer com outro ponto da gente, uma coisa muito mais emocional do que racional. E eu acho que também a gente tem que recuperar um pouco desse aspecto da literatura, que nem tudo é só ficar pensando racionalmente a respeito daquilo e provocando movimentos super racionais. Tem toda essa parte emocional que também é função da arte trabalhar, né? A gente também vive um período da literatura contemporânea
que a literatura parece estar muito preocupada com trazer, registrar, mostrar aspectos da vida moderna e parece estar mais preocupada em mostrar, olha, a minha experiência de vida é essa aqui, do que em, por exemplo, explorar aspectos espirituais, emocionais, que são mais difíceis de serem narrados. Sim, e eu acho que tem caminhos possíveis dentro da literatura. E eu acho que um não anula o outro também. Eu acho que são alternativas válidas para qualquer autor explorar. E tem coisas muito boas sendo feitas nas duas vertentes. Algumas coisas muito boas sendo feitas nas duas vertentes. E muita coisa ruim sendo feita nas duas vertentes. Aí a gente vai Tem entrar... muita coisa ruim sendo sendo feita em feita tudo, o tempo todo. É. Então, assim, eu acho que não é 90% de tudo é uma bosta. sempre. não é o caminho que o autor escolhe para a arte dele que vai determinar se isso vai ser bom ou se vai ser ruim. É a maneira como ele vai executar esse caminho que ele escolheu. Para pegar uma autora que está muito mais próxima dos atritos cotidianos, digamos assim, Manuela Dias. Vale. Hoje, hein? que eu gosto demais, a Cristina Rivera Garza. A Cristina Rivera Garza é uma escritora mexicana que nasceu no norte do México, vem de uma família de camponeses e essa família sempre esteve ali atrelada à questão da fronteira do México com os Estados Unidos. Então ela traz uma literatura que vai falar muito dessa vida na fronteira. Isso vai estar muito presente principalmente no A História do Algodão. A Autobiografia do Algodão, desculpa, que é o segundo livro dela que saiu aqui no Brasil. E a Cristina, ela é uma historiadora de formação e ela faz uma literatura de ficção muito apoiada nos materiais historiográficos que ela recolhe para escrever qualquer um dos livros dela. Ela se permite, em alguns momentos que tem lapsos da historiografia, trabalhar com fabulações meio que para dar corpo para aquilo que está alicerçado pelo que ela encontra nas pesquisas dela. E a Cristina vai falar muito sobre a condição fronteiriça ali, de quem... Essa coisa arbitrária, que é uma fronteira, né? Poxa, a minha família tá aqui desde sempre. Não, até Aí porque vem alguém aquela falar, você fronteira nasceu ali- do lado de cá do rio, você é uma coisa, nasceu do lado de lá do rio, você é outra. Não, isso é lá Essa linha 200, imaginária. 200 anos Quer falar? atrás, a linha tava mais pro norte. Então, você assim, nasceu em 1980, você é uma coisa, mas se você nasce no mesmo lugar em 1780, você é É outra. outra Isso, coisa. isso. Mas aí veio o processo de grilagem dos Estados Unidos e tomou pra eles. Isso. Então, ela vai discutir isso aí, que é uma coisa muito relacionada ao nosso tempo, né? A gente vive nisso aí de o que é a identidade de alguém e o que é a identidade de alguém exposta a diferentes culturas e diferentes bandeiras. Vai falar de temas como o feminicídio, o Invencível Verão de Liliana, é um baita livro dela, no qual ela vai escrever sobre o assassinato da irmã dela na década de 90, mas faz isso de uma maneira muito bem feita, que vai te comover também, vai te impactar literariamente para além do conteúdo daquilo que ela está narrando. Eu vejo ali nessa literatura da Cristina Rivera Garza, inclusive a maneira como ela lida com a ficção e a não ficção. E eu acho que isso aí a gente pode trazer também um tanto da Annie Ernaux. A Annie Ernaux vai falar disso aí também, do quanto a literatura dela oscila entre a ficção e a não ficção. Mas a Cristina Rivera Garza, ela é muito radical em trabalhar com gêneros literários dentro de um mesmo livro. Então você vai pegar o Invencível Verão de Liliana, vai ter ficção, vai ter não ficção, digamos assim, dois grandes chapéus, mas ela vai trabalhar ali em um momento com um discurso panfletário, que é propositalmente para ser panfletário, e vai trabalhar com cartas, vai trabalhar com relatos familiares, vai trabalhar com diversos, digamos, subgêneros dentro de um livro que vai oscilar entre a ficção e a não ficção. Eu acho que isso tem tudo a ver, por exemplo, com o que ela faz na Autobiografia do Algodão, que é discutir o limite de fronteiras. Então, esteticamente, ela está nos oferecendo um material, e ela não vai falar nisso em nenhum momento, mas olha, como hoje não faz mais sentido a gente pensar em caixinhas muito delimitadas. Seja na ficção, seja na não ficção, seja na literatura como um todo, seja na arte, seja no lugar que a gente ocupa no mundo. Que alguém pode ser tão mexicana quanto ali estadunidense, de repente, culturalmente falando. Se burocraticamente isso não é possível, talvez a gente tenha que pensar em tecnologias burocráticas que respondam melhor aos anseios do nosso tempo do que o que a gente tem. Mas é um exemplo de como eu acho que a literatura pode instigar uma discussão que pode levar a pensar em soluções para a humanidade que nos atendam de alguma forma, né? Para pegar um outro autor que passa mais ou menos por isso que eu estava escrevendo, eu não vou lembrar o nome dele de forma alguma, e se eu lembrasse eu não ia conseguir falar. Mas é um poeta palestino que sai aqui no Brasil pela Artes Vitas, e ele estava na Feira do Livro aqui do Pacaembu, inclusive. Ele é um palestino nascido na Síria,
que morava em Berlim e que tem cidadania sueca. O que é essa pessoa? Se você pegar para minha família, que nasceu em Linz, é de Linz desde sempre e nasceu no Brasil. Não, pô, nasceu na Síria, é sírio. Isso. Não, mas ele Sim. nasceu num campo de refugiado sírio. Ele é uma família palestina que estava refugiada lá. Pô, já fica mais complicado. O passaporte dele é sueco. Ele só foi poder entrar na Palestina pela primeira vez com o passaporte sueco em mãos. Então, é um lugar, para uma pessoa como essa, as fronteiras são muito mais porosas do que é para alguém que acha que é brasileiro desde sempre. Mas você acha que num caso desse, como por exemplo esse poeta palestino que você está contando, a literatura de alguma forma oferece a solução para esse nó do quem é ele? Eu acho que não oferece a solução. Bom, aí ele teria que responder, né? Mas Sim. eu acho que mais importante do que oferecer uma solução Ele para tá o nó é mostrar. Ele tá aqui, ó. Por Pode falar entrar, isso, por favor. Mas eu acho que a literatura, mais do que oferecer soluções, ela vai ser muito valiosa para mostrar os nós. Uhum. Isso. Então, que também, assim, se resolver o nó dele, poxa, que bom para ele. Mas resolver o nó individualmente não resolve o problema geral, né? Sim. Mas eu acho que a literatura vai ter muito mais força para mostrar os nós que existem, mostrar as contradições que existem, do que para já oferecer uma solução junto. Qual é a nossa palavra de hoje? Ele falou uma palavra que eu gosto muito, que é inefável. O pessoal coloca nos comentários inefável. Então, se você Tem um chegou apreço. até o final do episódio, você coloca nos comentários inefável. Eu ia usar o nome do aparelho criado pelo Mark Twain, mas eu já não lembro Já não mais lembro dele. também. E eu vou deixar uma palavra que eu gosto muito pro próximo episódio, então. Que é boa. Onírico. Onírico também é bom. Onírico. Boa, Eu acho uma palavra tão Onírico. bonita, onírico. Fica No um des- significado e na palavra em si. Aí fica um desafio pra gente usar a palavra onírico no próximo É episódio. isso, tem que usar. Que Perfeito. A pauta eu nem sei quem. Obrigada, Não, ó. é sobre É língua. sobre língua, sobre idioma. Não, é. beleza. então Não, a pauta é sobre Perfeito. sonhos. Pronto, resolveu o problema. Não, a gente vai. Por exemplo, palavras como onírico, que ela já mete essa. Já resolveu. Rodrigo, onde as pessoas. Puxa a sua capivara aí, onde O as pessoal pessoas quiser te te xingar encontram. na Te internet, xingar. onde que vai? Igual Isso, presídio que eu tô. Isso. Onde a galera Tipo, te acha, seu te trabalho. encontra. Eu tô no Blue Sky como rodrigo.casarim. Eu ainda estou no X também, como @rodcasarim, porque é o lugar mais fácil de achar, inclusive, os gols da rodada. Exatamente, É por lá. é isso. Que bom que você tá aqui, porque ele me julga. Ele Eu fala julgo, assim, você eu já julgo. tá lá naquele site, não sei o Tá quê. dando moral. A rede social que eu mais uso hoje, provavelmente, é o Instagram. Então, quem me mandar direct, quiser falar comigo, acho que é mais fácil pelo Instagram, no @pagina.5. Boa. Tem um podcast chamado Página 5. Tem uma newsletter chamada Página 5. E eu tenho uma coluna no UOL também chamada Página 5. Então, quem jogar Página 5, o 5 por extenso, no Google, não sei nem se as pessoas ainda usam Google, Vai mas cair. em qualquer lugar provavelmente chega no meu trabalho. E eu tenho um livro que saiu há 2 anos pela Arquipélago que chama A Biblioteca no Fim do Túnel, Um Leitor em Seu Tempo. É o meu primeiro livro e o segundo está no forno, quem sabe para o ano que vem. Vai ser um livro justamente sobre livros, sobre leitura e sobre leitores acima de tudo, chamado A Máquina de Inventar Mundos. E o primeiro é sobre. Primeiro é uma coletânea de textos que eu publiquei nos últimos 10 anos. Livros sobre livros. E pra você que nos acompanhou até aqui, lembre que a palavra é Inefável. inefável. A próxima palavra que a gente vai usar no episódio que vem é onírico. E você, por favor, compartilhe esse episódio com quem você sabe que vai gostar dele. E continua nos acompanhando. Aperta aí o sininho pra nos seguir. E até daqui 15 dias. Fala, Casamento. Compartilha com quem não vai gostar também. Pode compartilhar com todo mundo. Pode compartilhar com quem não vai gostar também. Torce é pela verdade. briga, torce pela briga. Pensei que Tem aqui não um- teve briga, Tem né? um podcaster que é um gringo que eu acompanho, ele fala assim: se você gostou, manda pra quem você gosta, se você não gostou, manda pros seus inimigos, tá ligado? Tipo, o episódio. Funciona. Pra que eu vou mandar uma coisa que eu gostei pros meus inimigos? Não, se você Pela não briga. gostou, É. aí você manda pra ele que é capaz do seu inimigo gostar, entendeu? Ah, O importante é chegar na maior quantidade possível de pessoas. Então, por favor, compartilhe aí e seja de novo conosco daqui 15 dias.